Olá, aqui é Ricardo Câncio Santos, para o trilhacerta.com. Volto para tirar uma dúvida do Dechaco, né? Relativa, ele pergunta o seguinte: professor, eu quero montar um negócio e qual seria o menos arriscado nesse momento de crise? Bacana a sua pergunta, Dechaco, e eu queria primeiro fazer você entender. Vamos trabalhar em duas etapas essa resposta, tá bom? A primeira etapa, ela diz o seguinte: vamos segmentar os ramos na economia. E a segunda etapa, eu vou dizer quais são os mais arriscados e menos arriscados. E por último, eu vou estar focando naquele ramo que eu acho mais interessante para você estar focando. O primeiro, isso fica muito claro, a gente pode usar como parâmetro empresas que são listadas no índice Bovespa. Se você fizer segmentação, ou seja, existem setores econômicos, não é? Segmentos econômicos, a gente pode pensar como o ramo de petróleo, podemos pensar o ramo bancário, papel e celulose, varejo, enfim, você tem uma série de ramos e de segmentos. Em determinados momentos da economia, alguns segmentos vão reagir muito mais do que outros. Por exemplo, a gente pode pensar na questão do turismo. Em uma alta econômica, uma empresa que trabalha com turismo vai ter uma alta gigantesca em seus lucros, na média, tá certo? Por quê? Porque quando você está em um momento de crise como o atual, o que você não faz é gastar com supérfluo. Então, digamos que o turismo ele possa ser visto como supérfluo, né? Então, quando a economia volta, quando a renda das pessoas aumenta, o que é que acontece? Elas começam a direcionar uma parte dessa renda para viagens. Então, aquilo que estava muito parado, ele começa a aquecer fortemente. Por outro lado, existem segmentos como, por exemplo, alimentos, né? Principalmente os alimentos mais básicos, porque alimentos você pode segmentar em até ida a restaurante de luxo, não é? Eu estou falando de alimentos mais básicos. Então, os alimentos básicos, em um momento de crise ou um momento de euforia, eles tendem a ficar mais ou menos a mesma coisa ao seu consumo, não é? Em um momento de euforia, aquele tipo de alimento básico ele tende até a diminuir um pouco o consumo, e porque as pessoas passam, por exemplo, a ir a mais restaurantes que não iam, eles consumiam mais marmita, enfim, o tipo de comida mais barata. Então, quando você começa a analisar a economia dessa forma, você vai perceber que em uma crise econômica como a nossa, alguns segmentos são mais arriscados do que outros segmentos, tá certo? Vale dizer que nós estamos em um momento da crise que ela está se aproximando muito mais, digamos assim, a uns 65% a 70% da crise, né, já ter passado, e a gente já está caminhando para passar o pior momento da crise. Então, se você for abrir um negócio agora, nesse exato momento, o que eu sugeriria a você seria segmento, por exemplo, voltado a quem quer economizar. Se você vai abrir para essa parte de alimentos, então, alimentos, marmita, ao invés de, para você estar tentando focar nesse público hoje que evita o restaurante. Se você vai abrir um restaurante, que seja um restaurante mais em conta, porque nesse momento exato você está tendo um aperto monetário, né? um aperto de renda, e essa renda escassa, ela vai ser direcionada para uma gestão melhor dos custos da família. A família está querendo gerir melhor e otimizar os seus recursos. Então, tenta sempre focar em um segmento que ele esteja, nesse momento de crise, ele esteja se beneficiando. Tá ok? Então, eu tentei direcionar ao máximo, né? Não sei exatamente qual é a sua expertise, onde é que você está querendo focar, mas eu acho que eu consegui passar um pouquinho para você a visão. Se não ficou muito positivo, volta a perguntar de uma forma mais específica, tá certo? Lá no grupo de WhatsApp, nós temos esse grupo de WhatsApp que está sendo cada dia melhor, mais bacana, que as pessoas estão se envolvendo mais. E com certeza eu teria o maior prazer de responder. Tá bom? Grande abraço, Ricardo Câncio Santos, para o trilhacerta.com.